Essa artista teve a sua obra esquecida no armazém de um grande museu europeu por 140 anos. O nome dela é Rosa Bonheur. Eu sou Cristina Askar, sou doutoranda em História da Arte e minha pesquisa é sobre mulheres artistas. A nossa artista de hoje é a Rosa Bonheur. Ela nasce na França, em Bordeaux, em 1822. E nós estamos vendo a Rosa aí num retrato que foi feito por um amigo da família. Nós vemos a Rosa bastante confortável ao lado de um animal de grande porte. Talvez vocês se perguntem por que ela está sendo retratada desse jeito. Não é uma coisa tão comum para retratos femininos, mas tem um porquê. A Rosa ela vai se destacar por pintar animais de grande porte e animais em seu habitat natural. Quando ela era bem pequena, os pais se mudam de Bordeaux para Paris e aí ela tem contato com o Museu do Louvre. E lá ela começa a fazer cópias das obras que ela mais gostava, normalmente eram obras que tinham animais de grande porte, e ela começa a ganhar dinheiro com essas cópias. Mas ela percebe que para ter uma técnica mais precisa, ela precisava entender a estrutura física desses animais. Então ela começa a frequentar aulas de medicina veterinária e ir aos matadouros para fazer a dissecação dos cadáveres desses animais. Então ela começa a aperfeiçoar essa técnica, ela vai ajudar a família com esse dinheiro que ela ganha e por conta disso também ela conquista uma independência econômica bastante jovem. Nós temos aqui um exemplo de uma obra da Rosa Bonheur, são bois puxando um arado, e a gente percebe nos detalhes da obra a precisão com que ela retratava esses animais. É impressionante, ela retratava também pessoas, eventualmente, nessas cenas, mas na maioria das vezes os animais estavam sozinhos. Essa obra se chama Feira de Cavalos, e essa obra vai mudar a vida da Rosa Bonheur, vai ser um antes e um depois na vida dela, tanto pessoal como profissional, e eu já vou explicar por quê. Para pintar esses animais, ela precisava estar em ambientes determinados, feiras de animais, matadouros, granjas, fazendas, e a verdade é que as mulheres não eram bem-vindas nesses lugares. A Rosa é proibida de frequentar as feiras de animais e eles dizem que é por causa da vestimenta dela. Ela usava vestidos e saias, claro, como todas as mulheres no século XIX, e isso podia representar um risco para o bem-estar dela, já que podia acontecer algum acidente. Bom, ela, diante dessa proibição, vai à prefeitura de Paris e consegue uma permissão para usar roupas masculinas. Essas roupas seriam para ela como uma ferramenta de trabalho. Ela consegue essa permissão e ela consegue então, a partir daí, voltar a frequentar as feiras de animais. Aqui nessa obra ela retrata a doma de cavalos selvagens que eram levados para as feiras. Ela consegue terminar essa obra por volta de 1855 e essa obra é exposta no Salão de Paris e é um sucesso. Ela é condecorada por causa dessa obra, ela é convidada pela rainha da Inglaterra para ir até a Inglaterra, depois ela vai para a Escócia para pintar animais e ela é condecorada lá também. E essa obra, por que eu disse que é um antes e um depois na vida pessoal e profissional da Rosa Bonheur? Essa permissão que ela obteve tinha que ser renovada a cada 6 meses. No princípio, a Rosa cumpre com o estabelecido, mas depois ela deixa de renovar essa permissão e ela nunca mais vai deixar de usar calças. Todos os registros que nós temos da Rosa a partir de 1855 é usando calças. Então ela vai criar aí um precedente na sociedade francesa e ela desempenha um papel importantíssimo para alguns movimentos feministas que começaram a se criar nessa época. Além de pintora, ela também era escultora. Então aqui nós temos o exemplo do que ela fazia, também com o mesmo preciosismo de detalhes, uma coisa impressionante. E aqui nós temos um retrato da Rosa Bonheur que foi pintado por uma companheira dela, pela segunda esposa da Rosa Bonheur, que era a Anna Klumpke. Ela era estadunidense. A Rosa já tinha tido como companheira a Natalie Mika. A Natalie Mika falece, a Rosa fica um tempo sozinha e logo ela conhece a Ana. A história delas também dá um outro vídeo, é interessantíssimo. Aliás, a vida da Rosa Bonheur dá uma série de Netflix. Se vocês quiserem saber mais, é só escrever e a gente vai fazer outro vídeo. Aqui está o quadro que eu comentei no começo desse vídeo, a polêmica com esse quadro, que se chama El Cid. É um leão, como vocês podem ver, é o retrato de um leão. E é incrível.
Esse quadro foi feito em 1879 e o Marchand da Rosa Bonheur doa esse quadro para o Museu do Prado. E desde então ele nunca foi exposto. Mas, por volta de 2018, o Prado faz uma exposição que eles chamam de itinerário, e eles expõem, esse itinerário contava com o tema de artistas LGBT. Então, eles expõem esse retrato do El Cid, o retrato de um leão, da Rosa Bonheur. E um artista, um desenhador gráfico, o Luiz Pastor, ele vê essa obra e ele fica fascinado. Então, quando a exposição do Prado termina, esse itinerário termina, ele contacta o museu perguntando, olha, eu quero ver em que museu está essa obra, porque eu queria voltar a visitar. E o museu responde: não, essa obra é nossa e ela fica no armazém, ela nunca é exposta. E ele fica indignadíssimo. Ele vai para o Twitter e cria uma hashtag que diz Una Rosa para el Prado, porque ele acha indignante que uma artista como a Rosa Bonheur tenha uma obra guardada num armazém e nunca exposta. Então ele sugere que essa obra faça parte da exposição permanente do Prado e com esse tweet e com essa hashtag, ele viraliza na internet, na Espanha. O Prado começa a receber muitas mensagens e muitos e-mails de pessoas que pedem para ver essa obra da Rosa Bonheur, até que finalmente eles cedem e dizem, ok, nós vamos expor El Cid da Rosa Bonheur. Então, a pressão mediática deu resultado e nós vemos aqui uma plataforma, uma rede social usada para uma coisa bastante positiva, que foi dar visibilidade para uma artista e para a obra dela, que é tão importante, porque a partir disso começam a estudar mais sobre a Rosa Bonheur. Inclusive, ela aparece, umas duas obras dela aparecem rapidamente numa série da Netflix, se vocês souberem, podem escrever nos comentários, senão depois eu conto. Aqui nós temos uma foto da live que o Prado fez quando a obra foi exposta, finalmente, e a partir disso as pessoas começaram a frequentar o museu e fazer a selfie com El Cid da Rosa Bonheur. É uma artista que começou a ganhar mais relevância há pouquíssimo tempo e ela merece esse espaço na história da arte. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a Rosa Bonheur ou sobre qualquer outro artista, ou tem alguma sugestão de vídeo, que vai ser muito bem-vinda, mandem um e-mail para info@relatosdearte.com ou escrevam aqui nos comentários. O que eu contei é super interessante, mas o que eu não pude contar é mais interessante ainda. Fiquem atentos porque nós vamos ter mais relatos de arte sobre mulheres artistas. Obrigada, até a próxima.